Olá, meus amores, tia Lorena mais uma vez gravando uma aula de História. Claro que nós vamos começar, pela correção da nossa atividade de casa, que foi o FA, Foi da página 121 e 122. Gente, lembrando que hoje a gente vai começar um novo capítulo, E eu preciso que você aí em casa pegue o seu marcador e comece lá marcando os pontos principais que a tia Lorena vai estar falando, ok? Posso contar com vocês? Vamos começar a nossa correção, que é da página 121 e 122. Na página 121 diz o seguinte: observem a imagem a seguir. O que representa aí para você, gente? Olhando aí para essa imagem, você está vendo que está retratando um imigrante, não é isso? Estado de São Paulo, Brasil. Provavelmente é uma capa de uma revista ou de um jornal, não é isso? Antigo. Aí tem logo assim embaixo na legenda: os imigrantes buscavam trabalho ou eram recrutados no estado de São Paulo, onde trabalhavam em lavouras de café e nas cidades. Letra A. Com base em sua observação e no conteúdo estudado, escreva o local de origem e o destino da maioria dos imigrantes que vieram para o Brasil a partir de 1850. Gente, se eu estou pedindo, de onde vieram, o que você vai colocar aí? Que a maioria deles vieram de onde? De fora, ou seja, da Europa. Ok? E qual era o destino? Se você observar, no começo mesmo, desse folheto, tem dizendo Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Ok? Questão corrigida, vou para a próxima página. Vamos lá. A próxima página diz o seguinte: em 2010, o historiador Henry Luce, dos Estados Unidos da América, visitou o Brasil e observou alguns aspectos da vida cotidiana de nossa sociedade, em especial a separação de espaços entre pessoas brancas e pessoas negras. Leia o texto que ele escreveu e responda as perguntas. É mais a questão de interpretar. Procurei conhecer bastante os bairros ricos, Copacabana, Ipanema, andando a pé pelas praias e percorrendo um carro as agradáveis ruas residenciais. Eram muito poucos negros. Parei diante de uma banca de jornais e examinei as capas das revistas, observando lentamente o que via. Fileiras e fileiras de rostos brancos, modelos brancos no Brasil branco. Eu poderia estar na Suíça. Se alguém me pedisse uma prova que estava num país de maioria negra, não poderia dá-la naquela banca. Continuei minha procura pelo Brasil negro e o encontrei, não em Ipanema ou em Copacabana, mas nas famosas favelas do Rio. Ali, numa das áreas mais degradadas do mundo, vibrava a vida afro-brasileira, visível e onipresente. Aí embaixo eu tenho um glossário, que está falando de degradadas, que é no caso do texto, locais que apresentam características de uma área nobre, e onipresente, que está presente em todos os lugares. Ou seja, ele percebeu que a figura negra, estava presente mais nas favelas. Então a letra A diz o seguinte: como você interpreta a frase de Henry, que olhando as capas de revista de Ipanema, sentia que poderia estar na Suíça? Como é, gente, que nós interpretamos essa frase? O que aconteceu aí, Que ele observou que os negros não estavam lá. Ele observou que os negros não se encontravam em revistas, e sim nas favelas. Ok? Pronto, dever de casa era exatamente página 121 e 122, ok? Dá uma pausa aí no vídeo para você fazer a correção, colocar o certinho. E hoje nós vamos para o nosso tema, que vai falar sobre o que, tia Lorena? Vida indígena, Se você observar, no começo do nosso capítulo, você vai observar o que aí, gente? Podemos dizer que é um cacique, podemos dizer que é um líder. O que você acha?
Eu acredito que sim, né? Aqui representa as lutas indígenas pelos direitos civis, coisa que eles não conquistaram. Então, esse capítulo ele vem retratando isso. E é engraçado, né, que a foto desse indígena vem dentro de um celular, uma coisa bem atual para o momento que a gente está vivendo hoje. Vamos ver o que diz esse capítulo. Lutas indígenas pelos direitos civis. Neste capítulo você vai conhecer os direitos civis conquistados pelos indígenas ao longo da história. Conversa vai. Já vimos que os direitos civis foram conquistados pelos grupos sociais. Será que os indígenas tiveram dificuldade para obter seus direitos? Aí aqui tem um conversa vem que faz a gente pensar um pouco sobre a vida deles. Os indígenas são os povos que já estavam aqui quando os portugueses chegaram. Por isso que tem muitos livros que trazem que os portugueses descobriram o Brasil. Na verdade, não foi, né? No entanto, isso não garantia aos indígenas os seus modos de viver fossem respeitados. Desse modo, a busca dos indígenas por direitos civis aconteceu ainda e ainda acontece no Brasil. Na sua percepção, os povos indígenas são tratados com igualdade em relação aos demais brasileiros? O que você acha aí, gente? Você acha que todo mundo é igual? Tenho certeza que você me respondeu isso. Claro que não. Indígenas no Brasil, vamos ver. Nós vamos aqui dar continuidade na página 231. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, existiam centenas de grupos indígenas, que eram diferentes entre si. Tinham hábitos, práticas e costumes próprios. Muitos caçavam, plantavam e estavam organizados em sociedades. E muitas comunidades indígenas, na atualidade, as crianças, quero que você sublinhe isso, as crianças vivem integradas ao mundo dos adultos, aprendendo por meio da convivência e observação, seu modo de vida, além das histórias que lhes são contadas pelos mais velhos. Ou seja, isso aqui tem muita questão das histórias indígenas passadas de geração para geração, né? Assim é a vida das crianças indígenas que vivem em comunidades que preservam suas tradições. Aqui tem um exemplo aqui embaixo. Deixa a Lorena apagar aqui. Tem um exemplo aqui embaixo, né? E aqui na página 232 diz o seguinte: encontro de diferentes culturas. Você vai ver aqui as culturas se misturando, né? O que vestia, o que comia, o que plantava. Os contatos iniciais entre portugueses e nativos foram de curiosidade e estranhamento. As duas culturas eram bastante diferentes entre si. Isso a tia Lorena está falando de portugueses e nativos, né? O que os portugueses tinham para oferecer para os índios naquela época? Os indígenas, olha aqui, gente, os indígenas, as características dele. Não vestiam roupas que cobrissem o corpo todo, muito até mesmo tinham seus corpos pintados e decorados com penas, tecidos e pedaços de madeira. Sua organização social também era distinta da portuguesa. Não havia ricos e pobres entre eles, como nas cidades europeias. Ou seja, tinha aquela diferença, né? Eles viviam em aldeias nas quais diferentes tipos de moradias eram construídos com palha, terra e madeira. Alguns grupos sequer fixavam-se em uma localidade, pois deslocavam constantemente por diferentes espaços em busca de seu sustento. Ou seja, onde eles se localizavam, na maioria das vezes, eles plantavam, né, para poder colher, para se sustentar mesmo. Os portugueses buscavam se aproximar dos indígenas, pois precisavam deles para conhecer o território. Também para explorarem o pau-brasil. Isso aqui é legal, porque os portugueses, né, o foco dele maior era o pau-brasil. Então, na verdade, os índios em si, o povo indígena, ele se sentia menosprezado, né? Por questão social. Porém, que ao chegar aqui, os portugueses deram total atenção, porque os índios sabiam muito bem onde plantava, como colhia a questão do pau-brasil. Árvore na qual extraíam a resina para colorir tecidos. E possuía um grande valor na Europa. Para os índios, naquela época, claro que não tinha isso, né? A questão do dinheiro. Com o objetivo de garantir a mão de obra, os portugueses escravizaram os indígenas, obrigando a trabalhar mesmo contra a vontade deles. A escravidão foi possível porque os portugueses se aproveitaram do fato dos indígenas não serem protegidos por lei. Tia Lorena, explique melhor. Os portugueses, né, em troca, né, de especiarias, que vocês já sabem essas histórias, eles começaram a pegar lá os nativos para serem escravizados. Tia Lorena, por que isso aconteceu? Porque naquela época, né, eles não eram protegidos por leis. Hoje, claro, isso mudou, né? Nós temos aí até alguns índios, né, atrás de seus direitos e muitas vezes apoiados. Uma vez em contato com os portugueses, os indígenas foram submetidos à organização social portuguesa, na qual não tinham direitos. Olha que interessante. Por isso,
Com o passar do tempo, foram sendo pensadas leis que abarcassem os indígenas e garantissem seus direitos. No documento apresentado a seguir, de 1853, há uma regulamentação dessa relação entre colonizadores e nativos. Ou seja, foi uma lei criada, né, para trazer lá os direitos dos nativos, coisas que não tinha na época. Projeto de lei, aqui, gente, você lê e tem os artigos. O artigo 1º dizia o seguinte: fica livre a todo morador o poder de negociar a troca de indígenas ferozes com os líderes de nações selvagens. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é, né, para os indígenas da época, é como se sentisse como se fosse um lixo, né? E a gente vê que isso não pode acontecer. Eles são pessoas como a gente. Olha o artigo 2. Feita a troca, o indivíduo deverá apresentar com os indígenas perante o juiz de paz mais próximos para assinar o termo de educação com a duração de 10 anos. Outra, concluídos os 10 anos, o índio poderá ser aldeão, poderá ficar lá na aldeia. Será imposta uma multa de 100 mil réis, que naquela época, né, usava-se réis, e 20 dias de prisão a toda pessoa que retirar os índios de suas casas, de seus amos. Os indígenas serão obrigados por qualquer autoridade judiciária ou militar a voltar para a casa dos amos. Aí, se no caso acontecesse do sair. Aqui também, nessa primeira parte, estou falando das aldeias. Dentro de suas aldeias e comunidades, os indígenas possuíam direitos similares. Isso aqui, gente, é uma das coisas, tá? A terra era coletiva e pertencia a todos. Não existia essa minha terra, não. Era de todos. Plantar era de todos. Colher era para todos, ok? O trabalho realizado não visava lucro ou enriquecimento, mas apenas a sobrevivência na aldeia. Ou seja, eles plantavam para se sustentar, não plantavam para estar vendendo, não. Não é à toa, né, que os portugueses se deram de bem com a venda do pau-brasil, porque os índios não tinham noção do que era dinheiro. Havia uma divisão de atividade por sexo e idade. As mulheres, olha aqui que interessante também, eram responsáveis pela comida, muitas vezes até pelo plantio dos alimentos. Os homens ficavam com a caça, a pesca e a derrubada de árvores. Isso aqui é para você perceber a divisão que já existia, tanto de mulher quanto de homem. Ok? Uma grande diferença entre os indígenas e europeus estava na forma como os dois grupos encaravam seu trabalho. Os europeus não entendiam o motivo dos indígenas trabalharem apenas para o próprio sustento. Ou seja, para você entender aqui, né, os europeus trabalhavam com a base de dinheiro, a base da economia. Na visão indígena, o trabalho tinha uma função de suprir, olha aqui, gente, suprir a necessidade imediata do grupo. Os indígenas não estavam preocupados em ganhar dinheiro ou estar vendendo algo, não. Eles estavam preocupados se todo mundo que estava ali naquele grupo social deles iria se alimentar. Então, isso é interessante, né? Fazer essa diferença entre europeus e indígenas. Para saber mais aqui, tem um tipo de curiosidade, né? Que está falando dos tecidos. Depois você dá aí uma lida. Indígena depois da colonização. O que foi que aconteceu? Os portugueses consideravam os indígenas incapazes de definir o que era melhor para eles próprios. Por esse motivo, eles passaram a tutelar os índios, definindo o que deveria fazer, o que era bom e o que era ruim para eles, silenciando assim a sua cultura e os seus direitos. No entanto, esses povos lutaram pela reconquista de direitos e pelo reconhecimento do valor e da importância de sua cultura, como veremos a seguir. Tia Lorena vai falar sobre o que é tutelado, sabe? Por serem colocados na condição de tutelados, os indígenas sequer foram mencionados nas constituições brasileiras, tendo suas próprias referências na Constituição de 34, quando foram chamados de civicolas. Gente, olha a diferença aqui. Você percebe, né, que eles eram tutelados. Tia Lorena, o que é isso? Se você for aqui mais um pouquinho, deixa a tia Lorena apagar aqui. Você vai ver aqui falando um pouco no glossário. Tutela, ó. Quando alguém tem a tutela de alguém, né? Proteção de alguém ou algo que é tido como mais fraco ou impacto. Tia Lorena, me explique melhor. Os índios naquela época eram tidos como isso. Por quê? Porque eles não tinham base de economia. Eles, né, trabalhavam para se sustentar e não para estar vendendo como os europeus, tá certo? Aqui eu falo um pouco da questão da Constituição, gente, ó. Artigo 129. Será respeitada a posse de terra dos civicolas que nelas se acharem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las. Você não poderia, naquela época, mexer com os índios, né?
Aqui eu falo mais um pouquinho das constituições, vocês aí vão ler na casa de vocês, tá bom? Fazendo essa interferência, tá certo? E aqui eu vou começar falando um pouquinho da Constituição do número 1969. O artigo 198 dizia o seguinte: as terras habitadas pelos silvicolas, que eram os índios, são inalienáveis. Lorena, o que é isso? Nos termos em que a lei federal determinar, a lei cabendo a sua posse permanente, ficando reconhecido o seu direito do usufruto exclusivo das riquezas e de todas as utilidades nelas existentes. Ali tem o que é alienável, que não pode ser dado ou vendido para outra pessoa. Isso aqui é a questão dos índios, tá? E aqui no finalzinho, eu estou pedindo para você fazer algo sobre as constituições que a tia Lorena deu agora. Eu acho que você entendeu. Até aqui tudo bem? Posso contar com vocês? Vocês aprenderam muitas coisas sobre os índios, né? Sobre os indígenas, a vida deles. Eu estou vendo aí que tem muita gente que também já sabe muita coisa que a tia Lorena falou. Então é interessante aí você ressaltar um pouco sobre a vida indígena e o quanto ela é importante, né? E o quanto está sendo, se você procurar saber nas universidades públicas, tem aí um projeto aí feito com os índios, isso é muito legal, tá certo? Então a gente vê o destaque que eles estão tendo na sociedade atual, ok? Beijo. Essa foi nossa aula de história, a gente se encontra na próxima aula.